Olá, turma. Vamos continuar nosso conteúdo de ecologia. Essa semana nós iremos trabalhar fluxo de energia e circulação de matéria nos ecossistemas, né? Nós vimos as noções básicas do que era nos níveis ecológicos, conceito de biótico, abiótico, nicho e habitat. E agora a gente vai ver como é que a energia e a matéria circulam no ecossistema. Então, primeiro vamos perguntar a vocês, qual é a principal fonte de energia nos ecossistemas? Seja ele aquático e terrestre. Qual é a fonte de energia? Então, é o Sol. Como é que a energia solar é captada pelos seres vivos? Pelas plantas, é através da energia solar, né? Energia luminosa, e ela é transformada em energia química. Vamos relembrar esse conteúdo lá da 8ª série do 2º ano. Como é que a planta faz isso? Através da fotossíntese, né? Então, a fotossíntese, como é que a planta vai fazer isso? Ela absorve pelas raízes água e sais minerais. Na folha, ela vai absorver o gás carbônico. O sol, os raios solares vão quebrar essas moléculas minerais e do gás carbônico e transformar isso em glicose. Olha aqui a equação química, né? Então, você tem a água, tem o carbono, a energia solar transformando isso em glicose e em oxigênio, água e oxigênio. Então, esse é o resultado. Quem são os seres que fazem esse processo? São os autotróficos. Autotróficos. Quem são eles? Os seres que produzem seu próprio alimento, né? Porque eles conseguem produzir a matéria orgânica só com a ajuda dos raios solares. E essa matéria orgânica vai servir de alimento para os animais. Por quê? Porque eles são heterotróficos, são seres que não conseguem produzir seu próprio alimento, ele precisa obter a matéria orgânica. Então, obtém a matéria orgânica realizada pelos produtores. E aí, nós vamos ter que esses produtores, né, que se alimentaram, os produtores produziram e os animais que autotróficos não conseguiram produzir se alimentaram dessa matéria orgânica. Porém, com a morte deles, eles devolvem esse mineral que foi retirado pela planta ao solo. Então, observe, a planta consegue fazer a matéria orgânica com a ajuda do sol e com os minerais que estavam no solo. Com a morte dos animais que se alimentaram desses produtores, eles estão devolvendo os minerais para a terra de novo. Então, a gente pode dizer que a matéria ela é cíclica, ou seja, as plantas retiram essa matéria orgânica, esses nutrientes do solo através de quem? Dos decompositores, que a gente vai ver na frente que são fungos e bactérias, e devolve esse mineral de novo para o solo e a planta retira de novo. Então, o movimento da matéria é cíclica, ela vai e volta, né? E devolve o que retirou da terra todo o tempo. Então, com base nisso, agora a gente vai entender como é que funciona a cadeia alimentar nos ecossistemas, certo? Então, a cadeia alimentar ela é formada por níveis tróficos. Tróficos é níveis de alimentação. Quem se alimenta de quem, certo? Quem serve de alimento para quem? Então, nós vamos ter consumidores, que são organismos que não produzem seu alimento, os heterótrofos, que eles se nutrem, eles se alimentam dos produtores. Vamos ter os consumidores primários, que são os herbívoros e parasitas de plantas verdes. Vamos ter também os consumidores secundários, que são os carnívoros que se alimentam dos herbívoros. Então, veja só, começamos tudo pelos produtores, né? Que a gente viu os que realizam a fotossíntese, que são as plantas. Os consumidores primários são os herbívoros, que vão se alimentar dessas plantas. Você está vendo aqui o boi se alimentando, então ele é consumidor primário, que a gente representa por C1. Os consumidores secundários nós vamos representar por C2. Ele se alimenta desses herbívoros aqui, né? Então, eles são carnívoros que se alimentam dos herbívoros. E a gente ainda pode ter o consumidor terciário e quaternário.
Os terciários são os carnívoros que se alimentam do secundário e os quaternários, os que se alimentam dos terciários. Todos são carnívoros. Por fim, para fechar uma cadeia, nós vamos ter os decompositores. Quem são esses? Os que decompõem matéria orgânica morta, né? É o fungos e bactéria que vai ajudar a destruir animais e plantas que morreram. Então, os níveis tróficos, a gente tem, resumidamente, são os autótrofos, que fabricam seu próprio alimento, os heterótrofos, que consomem o que foi fabricado. Quem são esses heterótrofos? Tem os herbívoros, os carnívoros, entram os onívoros, que são o homem que se alimenta de carne e de erva, né? Os decompositores, que são fungos e bactérias. Porém, a gente tem ainda os detritívoros e necrófagos, que é a mesma coisa de sapróvoros. Eu coloquei aqui para vocês se encontrarem essas palavras, são todas essas palavras, detritívoros, necrófagos, saprófagos, são todos os que alimentam-se de restos orgânicos de plantas e animais que estão decompondo, né? Por exemplo, urubu, minhoca, o que está sendo destruído, eles terminam de se alimentar. Então, eles recebem esses nomes. Tanto faz você dizer sapróvoros como necrófagos. E aí, nós vamos ter a cadeia alimentar. Ela é linear, certo? Ó, veja que ela é linear. É uma sequência interligada, onde um serve de alimento para o outro, né? Então, o primeiro nível trófico vai ser sempre os seres que produzem seu próprio alimento, seja ele aquático ou terrestre. Aquático vocês vão ter águas, né? E vão ter até algumas bactérias que são fotossintetizantes. Então, as águas e as plantas serão o fitoplâncton também produtores. Os seres que realizam fotossíntese são os produtores. Primeiro nível trófico. Consumidor primário é quem se alimenta desse produtor, né? Quem se alimenta dos herbívoros ou do vegetal. Certo? Eles são herbívoros que se alimentam das ervas, da vegetação. E os consumidores secundários são os carnívoros que vão se alimentar desses herbívoros. Certo? A teia alimentar são várias cadeias interligadas. Ela não é linear, ela já vai ser meio cíclica, né? Então, vocês vão ter aqui, ó, do vegetal, que é sempre do produtor, partindo várias setas. Quem se alimenta de quem? Então, esse emaranhado é chamado de teia alimentar. Então, o nosso ecossistema é formado de teia alimentar. E como ocorre a transferência de energia? Então, a gente viu que a matéria ela é cíclica, ela vai e volta. E a energia, como ela é feita? A energia ela é unidirecional, ela não vai e volta, certo? A energia química ela é obtida pelo animal com alimentação, quando ele se alimenta, só que ele vai perdendo essa energia que ele obteve pela respiração, pelo crescimento, pela morte. Então, ele vai passando menos energia para o próximo nível. É tanto que é só 10% de energia de um nível para outro. E a gente nem forma uma cadeia muito longa. Veja por quê. Grande parte da energia fabricada pelo produtor é usada na respiração. Então, a energia que o produtor ele produz, ele na respiração ele gasta, né? No caso, as plantas produzindo, mas ela precisa respirar também, ela vai gastar. Então, parte da matéria orgânica produzida ela é perdida também na morte, quando ela, na excreção, no xixi e no cocô. Então, isso se repete em cada nível também, cada nível trófico, no primeiro, no segundo, no terceiro. Por isso, são necessárias várias plantas para alimentar um gafanhoto. Então, a gente tem várias plantas para alimentar um gafanhoto, vários gafanhotos para alimentar um sapo, vários sapos para alimentar uma serpente. Porque elas vão perdendo essa energia durante um nível para outro. Em média, ela é apenas 10% é passada de um nível para outro na cadeia alimentar. Por isso que a gente só faz uma cadeia alimentar até 5 níveis no máximo, 5 níveis trófico. O último sendo os decompositores, que são fungos e bactérias. Então, você veja aqui, ó, lembrem, a energia ela só tem uma única direção. Hoje a ciência diz que ela não é perdida, ela é dissipada, reaproveitada de outra forma. Mas através da respiração ela vai perdendo, então vai passando por esse outro nível só 10%. As fezes, a excreção, a respiração só 10% de um nível para outro.
Também quando a pessoa come os alimentos, desperdiça a casca e a semente, então ela também está jogando fora a energia dos produtores, né? Então, por isso que só 10% da energia é disponível de um nível para outro. Na próxima aula, nós vamos ver as pirâmides alimentares, certo? As pirâmides ecológicas, que vocês vão ver que tem a ver também com a cadeia alimentar. Até a próxima aula.